Neste Palavras que Abrem Caminho, paramos em Cracóvia e fazemos um flashback até agosto de 2016. Misericórdia era a palavra de ordem do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O evangelista, que está presente também no lema pontifício do Papa Francisco, olhou com misericórdia e escolheu um sublinhado para o valor da conversão naquela troca de olhares que pode transformar a história. Jesus parou, não passou ao largo, acelerando o passo, olhou sem pressa, com calma, olhou com olhos de misericórdia, olhou como ninguém o fizera antes. E este olhar abriu o seu coração, fê-lo livre, curou, deu-lhe uma esperança, uma nova vida, como a Zaqueu, a Maria Madalena, a Pedro e também a cada um de nós. André Patrão Neves, obrigada por estar connosco. Foi voluntário de língua portuguesa nesta jornada de Cracóvia, na Polónia. O que é que o levou a alistar-se, por assim dizer, e a partir desta forma, não apenas como peregrino, mas também como fazedor de uma aventura? É curioso, depois deste tempo todo, não consigo dizer de onde veio a ideia, não sei como é que surgiu, mas sei que quando surgiu foi com muita energia e com muito entusiasmo, e por isso não fui como peregrino, mas logo como voluntário. Uh, Desde o início que tive uma grande vontade de entrar nesta aventura, não sabendo exatamente o que esperar, mas sentindo-me chamado a descobrir o que lá estava e sentindo mesmo a necessidade de lá estar. De facto a experiência a seguir confirmou que tinha que estar nas jornadas, que era uma experiência de facto transformadora, e só depois das jornadas percebi como já antes a transformação, o impacto que as jornadas iam ter, estava a decorrer em mim. Esse impacto e essa aventura foi determinada essencialmente por uma questão religiosa, por um desejo de participar numa experiência diferente, como é um encontro de jovens mundial, com um cruzamento de várias nacionalidades, de várias sensibilidades, até entre crentes e não crentes, porque a Jornada Mundial da Juventude também tem esse elan de juntar gente Uhum, crente com gente não crente. Ou foi pura uhum. e simplesmente o desejo de participar por si só? Num evento tão grande como as jornadas, acho que há sempre vários fatores que atraem e há muito que as jornadas podem dar. No centro está a fé. Julgo que isso é determinante, terá sido isso a chamar-me de início e a curiosidade de saber como é que as jornadas poderiam renovar essa fé, ainda num estado incerto de o que é que eu poderia receber, mas com confiança que encontraria algo. E depois, dentro desta experiência da fé, há muito mais, há a dimensão comunitária e social, são as amizades que se formam, também o trabalho que se faz, a compreensão maior da Igreja enquanto instituição global, e não só paroquial ou nacional, que normalmente é mais familiar, e também a experiência internacional de estar noutro país durante algumas semanas a trabalhar lado a lado com pessoas tanto da Polónia, neste caso, nas jornadas em Cracóvia, como do resto do mundo. Por isso, acho que há várias dimensões de concretização pessoal que se encontram nas jornadas, mas há sempre a presença muito forte da fé. E julgo que isso foi um dos aspectos mais marcantes das jornadas, a noção de uma vida em que a fé está sempre presente. Por isso, ir para o que eram os gabinetes improvisados que nós tínhamos para trabalhar e começar o dia com uma oração, quando o Papa aterrou, ou quando o Papa começava a missa, todos paravam, olhavam, rezavam, sentiam a mesma coisa. Era, por um lado, um dia a dia, um trabalho de dia a dia, mas por outro lado, um dia a dia sempre a transbordar de fé muito intensa. Uhum. O André sente que eventualmente haja uma diferença entre participar como peregrino e participar como voluntário a fazer coisas para os outros? Serei capaz de dizer depois das jornadas deste ano. Só tenho a experiência enquanto voluntário. Imagino que sim, imagino que seja diferente. Enquanto voluntário,
A experiência foi muito intensa e privou-nos de muitas das oportunidades que um peregrino terá, de experiência puramente de fé, ou de introspecção, ou de oração. Nós éramos movidos também pelo trabalho que tinha que ser feito, mas a viver a nossa experiência das jornadas através desse trabalho, sentindo que estávamos a ajudar. Nós estávamos no departamento de comunicação, por isso que estávamos a conseguir espalhar um pouco do encanto das jornadas para o mundo todo, e também ajudar os peregrinos a saberem o que é que se passa, quando é que se passa, sabendo que o mesmo entusiasmo que nós sentíamos com cada evento, com cada coisa que acontecia, era o que eles sentiam também. Então apressávamos para conseguir comunicar tudo isso e passar esse entusiasmo nosso também para quem lia e ouvia e seguia todas as novidades que íamos partilhando. Uhum. Há um antes e há um depois. Preparou o evento de alguma forma especial, e como é que foram os dias que se seguiram? Porque imagino também que depois há uma espécie de ressaca, não é verdade? Ah, a preparação foi um pouco às cegas no sentido de simplesmente movido pela grande vontade de lá estar, e o pós-jornadas, porque de repente perde-se aquele mundo fantástico, e quem nos dera viver naquele mundo para sempre, de certa forma, mas ao mesmo tempo havia um sentimento de renovação de fé, quase como quando se sai da igreja após a vigília pascal e parece que tudo mudou, parece que há toda uma alegria, e uma vontade de projetar essa alegria no mundo. Por isso, sim, há uma saudade da experiência muito única, das jornadas, da comunidade que se cria, e de um dia a dia que não existe em mais lugar nenhum, em mais nenhum contexto. Mas depois também há a vontade de trazer tudo o que se aprendeu e toda essa energia que nos encheu, ao resto do mundo. Uhum. O André participou sozinho ou esta motivação também estava, digamos assim, balizada num grupo? Não, fui sozinho, por isso foi mesmo a aventura, mas estive sozinho durante muito pouco tempo. A partir do momento em que cheguei e comecei a falar com duas, três pessoas, pronto, aí já éramos amigos, já tínhamos a nossa comunidade. Nunca estive sozinho lá, só mesmo na viagem para chegar a Cracóvia. Uhum. O lema desta jornada era muito tocante, como eu comecei por introduzir, digamos assim, a nossa conversa, à misericórdia. E a misericórdia que abre portas a uma mudança de vida, como o próprio André acabou de, enfim, de sublinhar, dizendo que, de facto, há aqui um desejo depois de trazer a jornada para o dia a dia, para o cotidiano. É um convite apelativo para um jovem ainda hoje, esta questão da misericórdia. Acho que é um desafio constante, perceber o que é que a misericórdia significa e o que é que nós podemos fazer para sermos misericordiosos, o que é que significa na nossa própria experiência de vida. Adorava ter uma resposta certa, definida a esta questão, mas penso que, como tantos aspectos da fé, é um trabalho constante. Estamos constantemente a reinterpretar e a recontextualizar e a reintegrar o que é que significa a misericórdia nas nossas ações. Acho que sempre com um sentimento de insuficiência, de que podemos fazer sempre mais, que há algo que falta, algo mais, há um passo que nos falta dar, e procurando dar cada um desses passos, fim de contas, se calhar se olharmos para trás até já demos vários, mas nunca queremos olhar para trás, não é? Queremos olhar sempre para a frente para os passos que ainda falta dar. Acho que sim, acho que o conceito de misericórdia é forte, é relevante, é muito pertinente, é difícil de definir, Uhum. mas é claro quando o sentimos, tanto quando recebemos como damos. Aliás, o Papa Francisco, no documento, no Ano Santo da Misericórdia, justamente na bula, dizia que o olhar de Jesus transforma os nossos olhares, transforma sobretudo o nosso coração. É fácil explicar assim o Evangelho aos jovens e fazer com que eles estejam na igreja. E mais que tudo, é preciso transmitir estas palavras que têm tanto significado
de uma forma que permita que estejam receptivos. Saber como comunicar estas ideias, que para nós são tão familiares e têm tanto impacto, de uma forma que toca os jovens. Por vezes as palavras não significam o mesmo a quem diz e a quem ouve. Falar de misericórdia é um exemplo de uma palavra complicada, mas através da experiência do dia a dia, através dos exemplos, se calhar mais que tudo, os exemplos que nós temos, vamos percebendo o que é que significa e o porquê de ser tão importante e apelativo. Sermos exemplos para os jovens é se calhar a melhor forma de comunicar a misericórdia. Uhum, uhum. O que é que os jovens hoje têm em falta que a Igreja não lhes consegue dar e que porventura até, de alguma forma, faz com que eles digam tantas vezes, como ouvimos, eu acredito, eu tenho fé, mas pratico pouco a minha religião? Julgo que há, enquanto a fé permanece sempre pertinente e necessária, o papel que a Igreja tem na transmissão dessa fé é mais difícil. Penso que eventos como as jornadas são uma ocasião de renovação da forma como se vive a fé, respondendo à forma específica como os jovens querem viver a fé. Geração após geração, o que é que significa? O que é que lhes toca? Aliás, dizem que a Jornada Mundial da Juventude é um laboratório de fé e que é, de facto, um despertar para um certo caminho vocacional até, que tem esta dimensão de nos interpelar, não tanto o que é que eu sou, mas para quem sou. O André sentiu isto de alguma forma na sua experiência de Cracóvia? Sim, acho que estando numa comunidade em que todos têm fé e cada um tem o seu papel na fé, também se torna mais claro qual é o papel que nós próprios podemos desempenhar, tanto na igreja como na sociedade em geral. Também nos dá uma noção de diferentes formas de viver a fé. Tanto os exemplos de várias pessoas na igreja, como de pessoas da nossa idade que também estão à procura do seu próprio caminho, mas vamos percebendo como é que cada pessoa nos toca e também vamos percebendo quais são os nossos próprios potenciais, os nossos próprios méritos que podem ter algum impacto e que podem fazer diferença. Acho que essa noção do lugar onde nós encaixamos na igreja e na sociedade é algo que vem muito à superfície nas jornadas e de forma muito intensa, porque sendo uma experiência de fé e emotiva também tão forte, torna-se também uma marca muito poderosa, interna, que depois permanece connosco mesmo depois das jornadas. Uhum. Se tivesse que eleger um momento, aquele momento que é o momento decisivo da jornada, aquele que mais o tocou, aquele que mais o marcou e que mais frutos deixou para o futuro, que momento seria esse? Eu diria que o momento que define a minha experiência muito pessoal das jornadas foi a missa de encerramento. Depois de 2 semanas de trabalho intenso e depois nesse dia também termos estado a trabalhar muito na comunicação e termos dormido pouco nas noites anteriores, depois tivemos a oportunidade de sair do gabinete e ir à missa de encerramento, que era num campus muito distante da cidade e sem transportes, por isso seria necessário primeiro um transporte até meio caminho, mas depois andar o resto do tempo durante horas. E por isso saímos à pressa do trabalho, andámos, chegámos pouco antes do início da missa, estivemos lá
durante as orações, antes de começar a missa, os cânticos, e durante a parte inicial da missa, e depois pronto, depois tínhamos que voltar porque havia trabalho a fazer, tínhamos que estar de volta àquela hora, por isso tivemos muito pouco tempo lá, muito tempo para chegar lá, mas essa caminhada, esse cansaço e a alegria e a emoção de tanto o percurso como o chegar e ver o Papa e cantar com toda a gente e rezar, nem que seja só um bocadinho, define a experiência das jornadas. Dificuldade, intensidade, cansaço enorme, mas também uma alegria constante e uma emoção muito profunda. Uhum. Nós estamos em vésperas da JMJ de Lisboa, não sei se os seus afazeres profissionais lhe permitirão vir em agosto Não à permitem, mas vou. mas vai, muito bem, muito bem. Quais são as suas expectativas para esta Jornada Mundial da Juventude? Agora com outra idade, já com outra vivência, há bocadinho falou da sua experiência de partir para o outro lugar do mundo com outras realidades. Bom, o André é assim uma espécie de globetrotter, não é? A gente cada vez que fala um com o outro está sempre num sítio diferente, portanto tem essa experiência internacional, não é? O que é que espera, o que é que espera em relação agora a ser também acolhedor, porque no fundo também está a acolher na sua casa, embora seja peregrino. Sim, bem, eu acho que ir às jornadas é sempre viajar para outro lugar, mesmo que seja em Lisboa e mesmo que seja no meu próprio país, na cidade onde a minha família vive, ir às jornadas especificamente é entrar noutro mundo. Eu espero, tenho esperança que saia muito das jornadas. Primeiro, porque vamos receber pessoas de todo o mundo, por isso há toda uma experiência internacional de vivência cristã que vem a Portugal e vai nos mostrar outras formas de viver a fé, desde coisas simples como cânticos e orações a modelos de vida. Mas nós, enquanto portugueses, enquanto hóspedes desta comunidade internacional cristã, também podemos deixar alguma marca em quem nos visita e mostrar o que é a fé, digamos, ao estilo português, como nós estamos habituados, e até ao estilo de cada paróquia, o contributo, as singularidades que cada paróquia tem. Por isso espero que quem passe por Portugal também leve essa experiência consigo. Um terceiro contributo que eu desejaria muito que se confirmasse seria a marca que as jornadas podem deixar em Portugal para quem não é cristão também. As jornadas são um momento de vivência pura da fé. É um momento de alegria de todos que participam nas jornadas, é um momento genuíno de felicidade. E eu gostaria muito que o resto do país pudesse ver o que é realmente, verdadeiramente, ser cristão, que é este espírito. Não significa que vamos estar a evangelizar ou converter automaticamente só por mostrar o que fazemos ou quem somos, mas ao menos dar-nos a conhecer como a Igreja é verdadeiramente, como o exemplo de Cristo nos torna, especialmente numa altura tão complicada e com episódios tão negros na história da Igreja Portuguesa, não só, mas neste momento especificamente da Igreja Portuguesa, as jornadas se calhar não vêm num mau momento, como às vezes se diz, mas na verdade num bom momento, para mostrar, não, a Igreja é isto, a Igreja somos nós nesta experiência de bondade permanente, de querer fazer bem, de querer sermos bons, de projetar essa bondade no nosso dia a dia. Isso é que é a nossa fé pura e no seu estado mais autêntico, e é isso que devemos mostrar face a tudo o resto. É um momento, portanto, de restaurar a confiança, a credibilidade na Igreja e também se jogar um bocadinho a relevância da Igreja no nosso país. Concordará? Relevar e mostrar a autenticidade da fé também. Muitas vezes confunde-se as questões institucionais ou de questões individuais com o que é a verdadeira fé.
como se atos hediondos praticados por pessoas ligadas à Igreja significasse que é isso a fé, quando é exatamente o contrário, é o oposto. Por isso, as jornadas são uma oportunidade de mostrar o que é verdadeiramente a fé, e espero que com esse espírito também, que se renova a Igreja, mas também a percepção do que deve ser a Igreja, do que aspiramos que seja a Igreja do futuro, nesta ação de constante renovação, que não é só individual, é também institucional da Igreja, com cada leva de jovens de todo o mundo a juntar-se, a reaprender o que é ser cristãos e a sentirem-se não sozinhos, como se calhar às vezes acontece nas suas paróquias ou nas suas vivências, mas numa igreja global, universal, que esse espírito nos mostre várias maneiras de sermos uma comunidade cristã melhor. Muito obrigada, André, por ter estado connosco. É sempre um prazer ouvi-lo e partilhar consigo algumas ideias, ainda que num breve espaço de tempo. Um voluntário peregrino ou um peregrino voluntário em Cracóvia, na JMJ de Lisboa, com certeza como peregrino. Ainda faltam tantos voluntários e fica aqui o desafio também para os jovens açorianos se poderem inscrever como voluntários, porque vale a pena. Esta pode ser também uma vocação. A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa decorre na capital portuguesa entre 1 e 6 de agosto. Nós voltamos para a semana.